Hoje a gente vai falar sobre classificar livros. Terminou a leitura, 5 estrelas esse livro. Será? Como é que a gente faz isso? Como é que eu chego nessa conclusão? Vou explicar pra vocês hoje. Oi, gente, eu sou a Manu e sejam muito bem-vindos ao Multiverso. E hoje a gente vai, como eu disse anteriormente, falar sobre classificação de livros, como que eu decido se o livro merece 5 estrelas ou não. Enfim, começar a contar minha história. Antes, eu ia mais na emoção. Esse livro é bom. 5 estrelas. Era mais ou menos assim que funcionava a minha vida até metade desse ano. Vou dizer metade desse ano. Então, eu resolvi criar critérios para avaliar e ter um negócio mais criterioso, mais decente. Por quê? Porque a gente classifica, gente, eu quero que vocês leiam este livro porque ele é muito bom. Tá, e daí? Por que ele é muito bom? Por que ele é 5 estrelas? Eu queria saber motivos para dar 5 estrelas para livros. Então, resolvi que vou contar como que eu defini esses critérios e vou tentar classificar um livro aqui junto com vocês. Então, eu criei 5 categorias e 5 critérios diferentes que eu levo em conta na hora de classificar um livro lá por estrelinha. Faz muito sentido? Não faz, mas são 5 coisas que eu penso na hora de dar uma nota para um livro. Então, o primeiro deles é o protagonista. Como que é esse protagonista? O que esse protagonista tem diferente? Se eu gosto, se eu não gosto. E também levo em conta os personagens secundários, porque eu acho muito importante todos os personagens serem legais. Ponto. Ou não, não precisa ser legal, mas ter uma característica forte, já explico. Eu gosto de ler livros onde o protagonista me prende e não só a história que tá acontecendo. Eu gosto de saber o que aquele protagonista vai passar por ele ser ele. Por exemplo, Percy Jackson. Eu gosto de ler Percy Jackson porque o Percy é um bom protagonista. Ele conta as piadinhas dele, ele sabe narrar muito bem a história e é uma coisa que dá vontade de saber e de ler por causa dele, não necessariamente pelo que ele tá vivendo. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo de um protagonista. É dessa forma que eu avalio o protagonista. O quanto ele é importante dentro da história e não só a história em si. Deu pra sacar? Acho que sim. Eu também levo muito em conta esses personagens secundários, seja o vilão, os amiguinhos dele, quem for, eu também sempre levo muito em conta porque é importante que eles sejam carismáticos também, porque não adianta uma parede ser o vilão, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Daqui a pouco eu aplico essas regras num livro que tenho aqui e daí vocês vão entender mais ou menos o que eu tô dizendo. O segundo critério que eu levo em conta é o plot twist e a minha conexão pessoal com a história. Às vezes, não tem plot twist. A gente sabe que pode ser lá uma coisa meio... já tava esperando que isso acontecesse. Ou um romance que geralmente nem tem plot twist, a gente só fica lá... vai acontecer isso e é isso que vai acontecer e é só isso. E essa parte eu gosto de levar em conta porque eu acho que é uma coisa importante, essa reviravolta. Mas eu também não quero que ela seja clichêzona, que a gente olhe pro negócio igual a gente tá assistindo um filme e de ficar, agora eles brigam porque um descobriu o que o outro fez e isso é um plot twist óbvio. Sei lá. Não é esse tipo de plot. É o que a gente tá esperando. A gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Lá em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente sabe que tem um motivo pra Monique ser a pessoa que a Evelyn tá fazendo o livro. Mas a gente sabe que em algum momento a gente vai saber, mas a gente não espera o que realmente é. Este é um belo exemplo de um bom plot twist. Meu Deus, eu fiquei chocada. Eu lembro que eu fiquei... não pode ser chorando, né? Obviamente. Mas é isso que eu quero dizer com plot twist. É uma coisa que a gente não espera de jeito nenhum. E também, no caso, avalio isso da forma que aquilo me tocou. Com a minha conexão pessoal, que é outra parte que eu chego neste mesmo critério. Que é o quanto aquilo ali me afetou, se eu chorei, se eu ri, se eu gostei, se eu não gostei. Quanto que aquela conexão ali chegou em mim. Ou quanto que eu me senti conectada com a história. Nesse sentido. O terceiro critério que eu escolhi é um treco que eu chamei de dinâmica de leitura. E aqui eu falo sobre a linguagem, a forma que está sendo passada pra gente, se é fácil, se é rápido de ler, se é difícil, se é ruim de ler, se demora 10 séculos pra ler, se
se os diálogos são fáceis de entender, se a gente tá num negócio mais natural, que a gente consegue observar e ficar tipo, putz, falaria isso numa conversa, sabe? Se tá bem. Se tem uma cronologia que faça sentido, porque às vezes não faz muito sentido. Se é dinâmico, se tudo acontece rápido, se acontece rápido, esse tipo de coisa. Que, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes aqui. Porque se a gente pega um livro onde os personagens são bons, a história é legal, mas é que não vai, a gente não vai. E a gente vai dar uma nota menor pra esse livro por causa desses acontecimentos. A gente gosta que a leitura seja fluida. Ela não precisa necessariamente ser fácil. Ela pode ser mais poética, mais bonita, mas ela precisa ser fluida. Precisa ter um negócio de que gostoso de ler isso aqui, entendeu? E é mais ou menos isso que eu chamo de dinâmica de leitura. É uma coisa mais pessoal, o jeito que eu sinto o livro. Ponto. Olha, resumi o que eu quis dizer. Chegamos no quarto item, e este quarto item é o quê? É a construção visual daquilo. Pra quem não sabe, ou pra quem não entende, ou pra quem não consegue, não tem essa visualização enquanto lê, eu tenho. Eu consigo enxergar tudo o que eu estou lendo com todos os detalhes. Eu consigo imaginar a casa da pessoa, mesmo que eles não escrevam como é que é a casa da pessoa, mas só pelo conseguir ler e entender como que é o personagem, eu consigo dar uma vida inteira, um filme na minha cabeça. E essa parte da construção visual, da construção do universo, é muito importante pra mim. Porque eu sou uma leitora visual, eu enxergo tudo que eu tô lendo. Então eu tô lá lendo aqui, ó, pá, um vulcão que tá. Pá, eu consigo imaginar tudo, parece um filme, a cabeça fervilha, fervilha. Mas é o que acontece comigo. Então, essa parte da construção do universo, ela é muito importante pra mim. Lá em Acotar, por exemplo, é um livro que eu consigo imaginar todos os detalhes da Corte Primaveril. Porque, principalmente no primeiro livro. Porque eles dão uma imensidão de detalhes sobre aquilo ali, e não é monótono, graças a Deus, um pouco só. Mas eles dão uma imensidão de detalhes que eu consigo enxergar nitidamente como que é aquele palácio, como que são os campos, como que tudo que acontece. Eu lembro que quando o Temlin liberou pra Fairy entender como que, tipo, ela enxergar o mundo férico da forma que eles enxergavam, tipo, os sons, as luzes, tudo pra mim mudou também, sabe? Foi bizarro, que sensação gostosa. E é isso pra mim é muito importante, essa construção dos lugares, das situações, tudo eu consigo imaginar. Então, pra mim é um ponto muito importante. E por último, que é muito importante, é a nossa opinião pessoal. O quanto que eu gostei daquele livro. Porque não adianta o livro ter ótimos personagens, ter uma história legal, ter... Eu não lembro mais qual é o terceiro negócio. Ter uma boa leitura, uma leitura rápida, uma leitura dinâmica, e ter uma ótima construção e a história ser uma merda! Ou eu simplesmente não gostar porque é ruim, ou porque eu não fui junto, entendeu? Tem esse negócio da gente ir junto com a história. E às vezes a gente só não vai. Por exemplo, qualquer livro da Jojo Moyes, eu não consigo. Eu sei que todo mundo gosta dos... Todo mundo não, né? Forcei a barra. Mas eu sei que tem gente que gosta, eu sei que os personagens são legais porque eu acho os personagens legais. Por exemplo, eu li 1+1 no início desse ano. Eu gosto dos personagens dessa história. Eu acho a leitura muito chata. Ó, já me voltou lá. Eu acho lento, eu acho devagar, eu acho que nada acontece. E esse é o meu terceiro critério lá. Eu também acho que o plot não existe. Eu não me conectei com a história, mas eu gosto dos personagens, por exemplo. Por exemplo, não, eu realmente gosto dos personagens. Só que eles foram inseridos numa história que não me apegou. Não fui junto. E meio que isso é importante, porque não adianta a gente achar uma obra de arte e a gente não gostar. Porque o que a gente tem que ler é o que a gente gosta. Eu sempre friso muito isso, porque muita gente tem que ficar lá, tem que ler nível cult, aí tem que ler os clássicos. Cara, tu tem que ler o que tu gosta, não adianta tu ficar lendo 10 mil livros clássicos lá, sei lá, Dom Casmurro, e daí tem personagem bom, tem esse negócio tudo que eu disse, e tu não gosta. Entendeu? Eu me indigno com um pouco com isso, porque eu vejo muita gente lendo livros que não gostaria de estar lendo só porque tá todo mundo lendo. Eu fico, anjo, não faça isso. Ou faça, a vida é sua. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que a gente precisa realmente gostar do que a gente tá fazendo, do que a gente tá lendo. Porque não adianta a gente forçar um negócio que não tá indo. Então,
Este é o meu quinto critério. É o quanto que eu gostei de ler, quanto que eu gostei da experiência de viver aquilo ali. Porque nada mais é como se fosse um filme. Quanto que eu gostei de assistir esse filme? Quanto que eu perderia meu tempo de novo pra ler esse livro? É nesse sentido. Então, vamos lá. Agora que eu já disse todos os meus 5 critérios pra avaliar um livro, eu vou avaliar com um livro... Eu vou avaliar com vocês o último livro que eu li. Que eu não avaliei, óbvio, né? Porque eu já li mais... alguns livros depois desse, mas esse aqui eu não avaliei, que é o Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. É um livro muito legal. Já deixo aí. Sobre os critérios. Nesse livro a gente conhece o Gavin e a Tia, que são os personagens principais, os protagonistas, e no caso eles são um casal, que eles têm 2 filhas gêmeas, eles se casaram porque ela engravidou, etc e tal, esse tipo de história. E meio que eles estão se desenvolvendo. Meio que estão, né? A gente já começa com o Gavin totalmente bêbado no livro lá, chorando os pitangos, porque a tia não quer mais ele, quer pedir o divórcio. E aí ele se vê completamente desesperado. Ok, essa é a premissa da história. Eu gosto do Gavin e da tia o suficiente para dar uma nota boa pra eles, eu gosto. Só que eu acho que a forma como eles conduzem a história é meio monótona, sabe? Tipo, parece que nenhum dos dois bota muita personalidade na sua própria visão. Mas eu gosto dos personagens, principalmente das mudanças dos dois. Porque a tia, ela começa muito relutante no início do livro. Ela não quer mais por causa de coisas passadas que não foi nem ela que passou, foi ela crescendo e vendo os pais delas divorciados. Então, meio que ela não queria que as filhas dela passassem por isso e meio que tiveram que passar porque a vida é essa, né? E tava acontecendo. E o Gavin, ele começa muito desacreditado, sei lá, assim, sabe? Uma vibe ruim. É uma vibe ruim que esse cara tem. E daí meio que ele cresce tanto nesse livro, então eu acho que esse crescimento dos dois me faz gostar da história, porque eu vejo que a cada capítulo o Gavin vai aprendendo coisas, ele vai vendo que não é só assim que funciona, ele vai vendo que ele precisa melhorar, querendo ou não. E a tia, ela vai deixando ele melhorar. É mais ou menos essa a dinâmica do livro. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dos personagens secundários, que são os meninos do clube do livro. Eles são tudo doido da cabeça? São. O russo é completamente maluco da cabeça? É, mas eu gosto, sabe? É uma coisa que eu me apeguei nesses personagens, eu acabei de notar só agora. Eu gosto das gêmeas, elas têm elas são gêmeas, elas têm personalidades completamente diferentes. Uma delas eu não lembro o nome das meninas, gente. Eu sei que uma é a Amélia e a outra é a fulana, que eu não me lembro. Mas a Amélia, ela é muito apegada na mãe dela e parece que ela sente tudo que a mãe dela tá sentindo. Então, cada vez que o Gavin chega na casa, ela meio que fica com o pé atrás, ela fica estranha, sabe? Ela quer proteger a mãe dela e é muito nítido, enquanto a outra menina, ela tá só suavona. Quero brincar, mas assim, sabe? Elas são muito novinhas. E a gente vê essa diferença de personalidade das duas, que é muito legal também. E tem a Liv também, que é a irmã da tia, e eu não gosto muito da Liv, mas não tiro a razão dela. Provavelmente eu seria a Liv. E eu só, sei lá, eu acho. Ela não tá, né? Ela quer proteger a irmã dela e eu entendo os sentimentos dela, só não acho ela muito cativante. E é isso. Esses são os personagens desse livro e a forma como eu vejo esses personagens. Eu gosto, então provavelmente aqui temos uma estrelinha lá pra categoria personagens. Esqueci da categoria. Uma pena. A segunda categoria é o plot e a minha conexão com a história. Não tem um grande plot twist neste livro, e a minha conexão com a história é justamente a que eu falei anteriormente. É a parte em que o Gavin nota que ele precisa melhorar e que ele realmente se esforça pra isso acontecer. E eu acho que essa conexão que eu tive com ele, essa parte, ela realmente me tocou, porque eu vejo o crescimento dele por uma coisa que ele nunca tinha notado que ele precisava tanto. E daí ele cresce, ele melhora, ele vira uma pessoa boa. Não que ele seja uma pessoa ruim, mas ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa ok, ele virou uma pessoa boa, sabe? Ele dá valor pra tudo que ele tem agora e gosto disso. Eu gosto do desenvolvimento do Gavin. Muito, gosto muito dessa parte. Mas não tem nenhum plot twist gritante. Aqui eu provavelmente tiraria um pouquinho, porque eu gosto de plot twist. Mas vamos pensando. Ó, esse aí é o que eu acho desse segundo critério. Eu penso dessa forma. Então a gente chegou no terceiro critério, que é a dinâmica de leitura. E esse livro ele é muito fácil. Ele é rápido de ler? Ele é rápido de ler. Mas eu demorei um pouco pra ler. Foi uma semana, eu acho. E ele é curtinho, então meio que as letras são grandes. Meio que eu demorei porque eu não estava apegada o suficiente aos personagens
pra gostar tanto assim da história. Eu gostava mais da história dos personagens, e agora eu acabei de notar que atualmente eu gosto mais dos personagens do que necessariamente da história. Então eu meio que demorei pra ler, e daí eu chegava nos capítulos. É que o início é meio. Não é que ele seja enrolado, mas é que a gente vê muito o Gavin relutante pra fazer o que ele quer. Muito a tia relutante porque não quer passar pelo que a mãe dela passou. E eles frisam muito nessas partes e isso deixa um pouco devagar. Mas é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, se tu se apegar à situação, se tu quiser ler rápido. E é isso, acho que é isso. Quarto ponto, construção de universo. Eu consigo imaginar a casa deles, eu consigo imaginar cada personagem, eu conseguia imaginar meninas, uma igualzinha a outra, mas totalmente diferente, sabe? Porque eles falam sobre expressões, as expressões faciais delas, e elas eram sempre muito diferentes na minha imaginação. Consigo imaginar eles jogando os beisebol lá, porque consigo imaginar as coisas que acontecem, consigo imaginar a papelaria, eu consigo imaginar cada ceninha, então eu acho que a construção do universo aquela foi muito boa. Eles conseguiram transmitir isso de uma forma visual e eu acho isso importantíssimo, como já falei isso antes. Então, ponto pro livro. E a última não. E o último critério que é o quanto eu gostei. Eu gostei muito dessa história, mas eu gostei muito mais de alguns outros livros. Então isso também é um pouco levado em conta por mim. E dessa forma eu vou avaliando cada partezinha, cada critériozinho pra chegar numa nota final pra esse livro, que aqui, ao meu ver, vai ser 4. Acho que 4 estrelas pra esse livro aqui tá ótimo, sério, de verdade. 4 estrelas é uma baita de uma nota. Eu já dei nota menor, já. A maior parte dos livros que eu leio, eu dou 4 estrelas. Por quê? Porque eu notei que eu preciso ser mais exigente, sabe? Senão eu vou ficar lendo só umas coisas. Mas enfim, gosto desse livro. Recomendo que vocês leiam, mas vocês não, por favor, não vá com expectativa gigante. Ele não é nada demais, só que a gente vê a evolução de um cara que era meio bosta, que não ligava muito pra um relacionamento, num cara, e não só ele, sabe? Mas ele vira um cara muito legal que valoriza os sentimentos dele, valoriza os sentimentos da esposa dele, começa a valorizar os sentimentos de todo mundo, e meio que não acontece isso só com ele, porque isso aqui é um clube do livro dos homens, então meio que acontece com vários homens, e eles contam as próprias experiências. E eu acho que essa é a parte mais legal do livro, que é os homens simplesmente encarando os próprios sentimentos. Isso é importantíssimo. Homens, caras, queridinhos, por favor, leiam esse livro. Tá, não era exatamente isso que eu queria dizer, mas era encarem seus próprios sentimentos e bota pra fora, cara. Muito pior ficar segurando. E esse era o vídeo de hoje, tá? Era só pra explicar como é que eu classifico os livros que eu leio e acabei dando dica pra caras. Cara, o gênero que tu te identificar. Por favor, bota o sentimento pra fora, então é... Beijão a todos.